nossa aulinha flash, não é tão flash assim, porque o tema é grande. Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou tentar tornar de uma forma simples e objetiva. Separei alguns pontos aqui, né, para seguir uma ordem, né, e tentando explicar o máximo e encurtar isso aqui para não ficar algo muito longo e cansativo. Né, então, vamos lá. Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores dizem que é uma continuação da primeira, tá? Porque foi só assim, um período para respirar e começou a segunda, né? Então, gente, olha só. No fim da Primeira Guerra Mundial, você tem que lembrar o seguinte, do Tratado de Versalhes, né, que alguns países saem massacrados nisso aí, em péssima situação econômica, que é o caso da Alemanha e da Itália. Principalmente da Alemanha, que perde território, né, teve que, né, dar parte do seu arsenal. E assim, a economia alemã tá péssima, né? E a Itália é outro país que também tá assim. Na verdade, os países europeus estão numa crise econômica enorme, tá? Então, com isso, vai surgir os regimes totalitários. O que são regimes totalitários? Regimes que têm uma forma de governo que é uma ditadura, tá? Que a pessoa não tem o direito de ir e vir, tudo ele tem que prestar conta ao governo. Os meios de comunicação são reprimidos, só podem veicular e publicar o que é autorizado. Quem age contra é preso, desaparece, né? Enfim, regimes totalitários são totalitários na forma de governo. É um governo total administrando tudo até o seu direito. Passa a ser do governo. E como que vai surgir esses governos nesses países? Como que eles vão ganhar força? Esses países estão numa crise enorme e normalmente uma população em crise tende a ver num líder a salvação. Né? Então, esses países vão ver nesses líderes que vão surgir a salvação. Né? Na Itália foi o Benito Mussolini, na Alemanha foi Adolf Hitler, né? E na União Soviética foi o Stalin. Então, assim, fascismo, nazismo e stalinismo, que vão surgir de forma autoritária, mas a população desesperada, gente, vai acreditar naquelas propostas e vai achar que aquilo ali é a salvação de tudo, tá? Olha só. Pós Primeira Guerra Mundial, a economia tá péssima dos países europeus, péssima. E na Itália, né, que vai ser o fascismo com Benito Mussolini, em 1922 ocorre a Marcha sobre Roma, que o partido fascista vai fazer, né, para pressionar o rei a chamar alguém para ser um primeiro-ministro. E aí vai surgir a figura de Mussolini. O rei vai chamar ele para ser o primeiro-ministro. Ele assume, mas ao assumir, ele não vai ser um primeiro-ministro qualquer. Tá? Ele cria, gente, uma polícia para punir opositores, tá? Ele vai se tornar um verdadeiro ditador, ele vai fechar partidos políticos, congresso. Então, assim, ele assume a que veio. E a Itália vai ver no Mussolini a sua salvação, porque a Itália também estava numa situação muito complicada, né? Numa crise enorme, no desemprego altíssimo. E, como eu falei, num momento de crise, um salvador é tudo para quem está sem esperança. Né? Normalmente esses partidos totalitários vão despertar na pessoa o nacionalismo perdido, né? E o patriotismo extremo, né? De que nós vamos conseguir, nós somos melhores do que outros países, então nós temos que fazer algo por isso. E é com esse discurso que vai vir um Hitler na Alemanha, a mesma coisa. E assim, a Alemanha, gente, o empobrecimento da classe média foi enorme, o índice de desempregado estava gigantesco. E aí vai surgir o Partido Nazista em 1919, tá? E a doutrina nazista, ela proclamava, né, a raça ariana, de que os alemães eram descendentes, né, dessa raça, que eles eram superiores, que eles tinham que expandir isso para o mundo, que eles tinham que dominar o mundo e que eles tinham que quebrar o que foi concordado no Tratado de Versalhes, né, que aquilo ali impediu o crescimento da Alemanha. Então, assim, para quebrar aquilo ali, seria começar novos confrontos, porque acabou a guerra com a Alemanha concordando. Né? Então, se ele ia mudar a história, ia ter que mudar tudo. Né? Então, vamos lá. Os nazistas, eles exploravam muito o sentimento nacionalista, né? Que estava abalado com o fim da Primeira Guerra Mundial. Porque a Alemanha, gente, estava assim, fracassada, se sentindo muito humilhada com tudo que aconteceu. Né? E ele vai mexer nisso daí, com o patriotismo dos alemães, vai cutucar eles nisso e os alemães vão apoiar os seus ideais, tá? Para vocês terem uma noção, os alemães vão apoiar até as ideias racistas de Hitler, tá? As ideias homofóbicas de Hitler, porque eles estavam assim, saindo, né, da humilhação
né, que eles estavam vivendo e tendo alguém ali que estava prometendo dominar territórios, que eles seriam superiores. Então era uma mudança muito brusca, né, da humilhação para o topo, para serem os melhores. E assim, naquela loucura, o Hitler vai ser apoiado, tá? Outra coisa, para ele ter o apoio popular, ele vai gerar emprego. E para ele se preparar para a guerra, ele vai comprar armamento, ele vai ter que preparar a Alemanha para isso tudo. Então ele gera emprego. E isso vai fazer muito mais da credibilidade dele aumentar. As pessoas vão acreditar muito nele, tá? Então os nazistas vão instaurar a ditadura, né? E vão implantar diversas políticas, como duas principais, tá? O pan-germanismo, no qual os alemães falavam que eles eram descendentes dessa raça ariana, e essa raça ariana estava em regiões germânicas. Então eles teriam que invadir vários territórios para poder recuperar essa raça dele perdida, espalhar essa raça dele em vários países, porque eles eram superiores para isso, tá? E o espaço vital, no qual eles tinham que invadir os territórios inferiores para estar levando a soberania alemã. Então eles queriam, de um lado, invadir territórios com o pan-germanismo, por causa da raça ariana, da onde, né, eles estavam da onde eles eram, né, de origem, queriam recuperar aqueles locais, e no espaço vital, invadir territórios inferiores para poder levar a hegemonia alemã, a força da raça alemã, porque eles eram superiores. Tá? Então os alemães vão aceitar tudo isso, porque, gente, era uma mudança muito grande. Os alemães agora estavam invadindo territórios, né? E aí é que tá. Quando o Hitler começa a invadir territórios que até então não prejudicava nenhum outro país europeu, Estados Unidos, nem mais ninguém, tava tudo ok, porque só tava prejudicando um país, União Soviética. Então os outros países estavam assim, tá bom, Hitlerzinho, pode invadir, né? Só tá atrapalhando a União Soviética, pra mim não faz diferença, né? Vai com tudo, né? E o Hitler vai invadindo territórios que até então não atrapalhavam nenhum outro país europeu, nem Estados Unidos em si, era só a União Soviética, né? Então pra ele estava ok, tá? E, detalhe, o Hitler já tinha feito uma outra aliança com o Stalin e falou, olha só, Stalin, mudei meus planos, não vou mais invadir regiões que te deixam zangado, eu vou partir para outros locais agora, tá? Então vamos fazer um acordo, um pacto de não agressão. Um país não vai invadir o outro, a Alemanha nem a União Soviética vai se atacar, né? Vamos fazer esse pacto, seremos amiguinhos para sempre, de sempre para sempre. E eles fazem esse pacto de não agressão, né? E aí o Hitler parte para invadir a Polônia. E aí começa todo o auê, porque os outros países falaram assim, não, olha só, você já invadiu aqueles territórios, agora chega, não vai invadir mais nenhum, Hitlerzinho, chega. Né? E o Hitler vai invadir a Polônia. Só que a Polônia malandra já tinha feito um acordo com a Inglaterra e com a França, caso ela fosse invadida, para os dois países, né, a defenderem. E aí, quando o Hitler invade a Polônia, achando que a Inglaterra e a França, né, não vai se manifestar, não vão entrar em guerra, quando ele invade a Polônia, começa então a Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí a Inglaterra, né, Grã-Bretanha e a França vão declarar guerra à Alemanha por ter invadido a Polônia. E aí começa a Segunda Guerra em si, com a invasão à Polônia. Porém, o Hitler está muito bem esquematizado, galera. Porque, olha só, ele vai partir logo para invadir a França. Mas calma aí. Antes disso, você tem que saber como que está dividido tudo. De um lado, eixo Roma, Berlim, Tóquio, né, Itália, Alemanha e Japão, e do outro os aliados, que até então era a Grã-Bretanha, né, e a França, mas vão vir vários países do mundo. Por isso que é guerra mundial, porque todo mundo vai estar em guerra em algum canto por algum motivo. Né? Então vamos lá. A Alemanha vai invadir a França, né, ela cerca a França por dois lados, e isso vai facilitar assim, muito a invasão. Porque as tropas francesas vão ter que ficar divididas. E a Alemanha está chegando por dois lados diferentes. E eles vão dominar a Alemanha. Né? Finca lá a bandeira, né, nazista no topo, tá, da maior capital francesa. Então, assim, mostrou a hegemonia de Hitler, mostrando que ele não estava de brincadeira. E aí os outros países vão ligar o alerta. Vão falar, opa, peraí, vamos fazer alguma coisa. Né? A gente tem que parar o Hitlerzinho. Não dá para deixar ele continuar. E aí vai começar vários países a entrar na guerra, do lado dos aliados. Tá? Em meados de 1941, tá? Boa parte da Europa já estava sob domínio alemão. Para vocês verem como o Hitler não estava brincando, né? Ele estava assim, quero esse país, vou lá e vou invadir. Quero esse daqui também, é meu, vou lá, vou invadir. Tá? Então o Hitler não estava de brincadeira. Até que ele resolve o seguinte, por que não invadir a União Soviética?
Já dominei grande parte da Europa. Acho que eu vou invadir a União Soviética. Pra que respeitar aquele acordo? Eu sou Hitlerzinho. E aí ele parte para a União Soviética. E o Stalin, gente, tá crente que ele ia respeitar aquilo, né? Mesmo ele sendo avisado pelo Exército Vermelho várias vezes, ele acreditou que teria vamos dizer, um respeito àquele acordo. E aí começa o Auê, né? O Hitler invade a União Soviética, né? Eles chegam a Leningrado, a batalha, assim, é bem... Como é que eu posso definir isso? Bem sangrenta, vamos dizer assim, né? Bem tiro, porrada e bomba na linguagem popular, para ver se todo mundo entende, né? É a chamada Operação Barbarossa. E assim, muita gente vai ser morta, né? E a batalha final, assim, vai ser em Moscou, né? Então, até aquele momento, Moscou está dominado. Mas lembre-se que a União Soviética é enorme. E o Stalin não ia deixar barato. Então, o Stalin agora está na guerra, né? Do lado dos aliados, tá? Enquanto isso, gente, tá? O Japão tá correndo por fora. Num outro momento, ele resolve invadir a Indochina. E aí começa a treta do Japão com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também tinham interesse naquela região. E o Japão também. Então o Japão, gente, vai falar assim, é Estados Unidos? Tu quer a região que eu quero? Não tô de brincadeira, não. E aí o Japão bombardeia uma base naval americana. Gente, bombardear uma base naval americana não é pra qualquer pessoa. Tu tem que bancar aquilo ali, né? E os Estados Unidos vai falar assim, não vou deixar barato não. Tu tá pensando o quê? Eu sou Estados Unidos. Calma aí que vai ter confronto. Né? Então os Estados Unidos entram na guerra, porque até então ele estava de fora. Mas mesmo ele estando de fora, ele já estava fazendo uma mega propaganda contra o Hitler. Para você ter noção, tá? O primeiro gibi do Capitão América é o Capitão América dando um soco na cara do Hitlerzinho. Então, assim, a propaganda americana contra o nazismo já era grande, mesmo ele estando fora da guerra. Mas agora ele está na guerra porque o Japão bombardeou sua base naval. Né? Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, vários países também vão entrar, incluindo o Brasil, vai mandar tropas para a guerra e vai participar realmente. Quem acha que o Brasil só enviou médico ou fez vergonha, tá errado, tá? A Força Aérea Brasileira vai em peso também. Então, assim, o Brasil participa da guerra em vários confrontos, como um que vai acontecer, que é o do dia D, que eu vou falar mais à frente, tá? A outra batalha que a gente tem que falar agora é que o Hitler, depois de conquistar Moscou, ele parte em direção a territórios da União Soviética que tinha muito petróleo. E aí acontece uma grande guerra muito sangrenta, um grande combate mesmo, muito violento, tá? Esse já vai acontecer em Stalingrado, tá? Em 1943. Gente, a batalha vai durar mais ou menos, assim, não tem uma noção específica de dias, mas estima-se que 1,5 milhão de pessoas foram mortas. Tem noção? Muita gente morreu nessa batalha. E assim, como que a União Soviética vai vencer isso aí e vai mostrar pro Hitler que ela é União Soviética? Ela vai usar, gente, sniper. Se hoje tem vários filmes mostrando isso daí, vai surgir nessa guerra de Stalingrado, tá? Porque a União Soviética vai usar muitos. Então, muitos soldados alemães serão abatidos sem nem saber o que está acontecendo, né? Porque a Alemanha vai estar usando sniper. E aí vai, assim, revolucionar essa nova forma, né? Com essa invenção na Segunda Guerra da União Soviética de usar atiradores de elite. E assim, quando o Hitler perde essa batalha, ele não perde só a batalha, ele perde a moral que ele tinha, né? Porque ele perdeu não só para a Rússia nesse momento, mas também para o inverno russo. Galera, inverno russo, cara, tem que olhar para a visão do tempo. Não era para ele ter visto a batalha, né, que a União Soviética fez na Revolução Francesa. Tipo assim, não é qualquer um para poder invadir a União Soviética. Vamos lá, para a última fase da guerra, tá? Que eu tô tentando resumir, mas tá indo, tá? O exército da União Soviética, chamado de Exército Vermelho, parte em direção à Alemanha, tá? E nisso, tudo, né, por onde ele tá passando, que era domínio alemão, ele tá dominando. Ele tá libertando do domínio alemão e tá passando, né, a sua hegemonia. Então, assim, a Alemanha tá perdendo muitos territórios. A situação tá ficando muito complicada para a Alemanha, porque ela tá ficando bem isolada. Tudo que ela tinha conquistado ao redor, a União Soviética já tá chegando, né, e tirando, ó, acabou, Alemanha, isso aqui não é mais seu. E por outro lado, os Estados Unidos também tá chegando. Então, assim, era aquela briga para quem ia chegar primeiro em Berlim, Estados Unidos ou Alemanha, e fincar a bandeira e mostrar, eu dominei a Alemanha, né? Antes disso, a gente tem que falar que os Estados Unidos vão invadir a Itália, tá? E quase prendem Mussolini, né? O Mussolini vai ser liberto, né? Vai ser salvo pela Alemanha, porque o Hitler estava morrendo de medo do Mussolini meter o pé e trair ele, né? Então ele consegue libertar isso aí.
Então vamos lá, em 6 de junho de 1944 acontece o chamado Dia D. Gente, foi vários países, vários soldados, né, em direção à Normandia para poder cercar, tá, a Alemanha. E os alemães já estavam desesperados, porque a gente era muita gente chegando de todos os lados, terra, água e mar, né, usando de tudo. Foi assim, um marco decisivo na Segunda Guerra Mundial esse dia. E assim, o desespero alemão era tanto que muitos nazistas vão se matar, porque não vão querer ser capturados. E aí começa o auê todo, né? A luta foi inútil, porque no final a Alemanha vai ser rendida. Quem vai ficar a bandeira lá no topo de Berlim vai ser a União Soviética, mostrando, eu cheguei primeiro, cutucada nos Estados Unidos, né? E o Hitler se mata. Calma, eu sei que você vai falar assim, não, professora, ele fugiu, ele veio pro Brasil, porque tem a teoria da conspiração, os Illuminati. Calma, respira, muita calma nessa hora. Realmente aconteceu isso, de vários nazistas fugirem, mas o Hitler realmente se matou. Ele e a sua companheira Eva Braun. Né, tem a foto lá do corpo bonitinho. Bonitinho não, né, em termos, né, modo de falar. Mas tem a foto lá do corpo. E assim, quando ele se mata, né, depois também com o corpo, né, e vários nazistas se matam para não serem capturados, como eu já falei, e outros fogem. Né, muitos, para vocês terem uma noção, fogem para o Brasil e viviam em São Paulo com uma identidade falsa. Depois isso vai ser descoberto e eles vão, né, ser deportados para ter que, né, pagar pelo crime que eles cometeram. Mas realmente acontece isso de muitos nazistas fugirem. Mas não Hitler, tá? Hitler não. Gravou? Então vamos lá. Né, continuando. Contudo, né, você pensa assim, acabou a guerra, dominou a Alemanha, acabou a guerra. Não, gente linda, acabou não, meu amor. Lembra que o Japão invadiu uma base naval americana? Agora os Estados Unidos vai dar o troco. E muito cruel. Né, considerado um crime de guerra. Os Estados Unidos vai tacar 2 bombas atômicas. Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Tá? No dia 6 de agosto ele taca uma bomba em Hiroshima. E no dia 9 ele taca outra bomba em Nagasaki. Gente, bomba atômica. Até hoje as pessoas lá sofrem com radiação. Né, sofrem com alguns problemas descendentes disso. Então, assim, algo muito cruel. E ele tacou 2. Lógico que depois disso o Japão, né, levantou a bandeirinha branca e falou, me rendo. Né, não tinha como continuar. Considerado algo muito cruel, um crime de guerra, tá? Com o fim da guerra, né, veio à tona os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Descobriram os campos de concentração, né, a crueldade nazista em vários aspectos, e com isso vai surgir o chamado crimes de guerra. Porque antes o que acontecia na guerra era assim, era por causa da guerra, tá? Tudo bem, aceita. Né? Era um efeito colateral, né? Foi sem querer. Agora não, com a Segunda Guerra Mundial criaram específicos crimes de guerra, né? E eles são divididos em 3 categorias, né? O primeiro, os crimes contra a paz, né? Que afetam a paz do cidadão civil, enfim, né? O crime de guerra no sentido restrito, que é os maus tratos a prisioneiros, violência civis, né? E os crimes de guerra contra a humanidade, que são aqueles crimes bárbaros, né? Que chocam o mundo, né, que é por motivo religioso, motivo étnico, né, motivo de raça, então é chamado um crime contra a humanidade. Aí se enquadra o extermínio aos judeus, né, que é chamado de holocausto. Porque não foi só judeus, gente. Judeus, muçulmanos, negros, homossexuais, testemunhos de Jeová. E por que os judeus foram alvo na Alemanha? Porque o Hitler veio com a ideia de que os judeus estavam ali, mas eram traidores, né, estavam ali torcendo contra. E os judeus também eram muito ricos. Né? Então pegavam os judeus, mandavam para o campo de concentração, eles trabalhavam ali, eram explorados, né? A riqueza ficava para o governo e depois eles eram mortos. E assim vinha mais judeus e continuava esse ciclo. Né? Então Hitler, ele vai criar primeiro, né, no início de tudo, as leis de Nuremberg, no qual era proibido o contato com os judeus, proibido com casamento aos judeus, né? Relembrando vocês sobre isso. E ali começava a perseguição aos judeus, né? Então vai ocorrer depois, no final da guerra, o julgamento de Nuremberg, que se começou em Nuremberg, né, com as leis que proibiam tudo, tem que terminar ali. E nesse julgamento, os crimes cometidos na guerra seriam, né, julgados, mas principalmente os crimes nazistas. Né, os crimes promovidos pelos aliados nem foi tocado, porque assim, os 2 lados cometeram crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos sacou 2 bombas nucleares. Mas isso não foi julgado, foi só o lado nazista, esse julgamento, né? Os líderes de Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos. Então eles não vão olhar para eles vão olhar para o inimigo, né? E aí os nazistas vão a julgamento, né? Os que foram capturados, uns serão mortos, outros serão prisão perpétua e pouquíssimos serão absolvidos. Aqueles que foi, né, constatado que não fez nada de errado ou até que tentou ajudar.
né, ao fim da Primeira Guerra, né, algumas coisas vêm à tona, né, e vai surgir o quê? No fim da Primeira Guerra foi a criação da Liga das Nações, né, para manter a paz. Com o fim da Segunda Guerra, vai surgir a ONU, Organização das Nações Unidas, né, para poder manter a paz mundial, que existe até hoje. Uma coisa que a ONU vai fazer é criar o Estado de Israel, porque assim, eu sou brasileira, então eu tenho o Brasil para morar. Quem é americano tem os Estados Unidos, quem é japonês tem o Japão. Mas quem era judeu não tinha uma pátria em si. Então a ONU vai autorizar a criação do Estado de Israel para os judeus poderem viver lá. Tudo bem que hoje em dia está um auê danado lá, mas a intenção da criação do Estado de Israel foi essa, tá? E estima-se que 60 milhões de pessoas foram mortas com a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões. Dados curiosas, rapidinho. Vai surgir o que com o fim da Segunda Guerra Mundial? Os Jogos Paralímpicos. Porque era muita gente que sobreviveu, mas com algum tipo de deficiência, porque perdeu um membro do corpo, que daí vai surgir os Jogos Paralímpicos, né? Porque eram pessoas atletas e aí queriam continuar se exercitando, vão se dedicar ao esporte e vai surgir assim, tá? Os Estados Unidos saem mega milionário da guerra, mais forte do que nunca, sendo Estados Unidos, né? E a Alemanha, gente, vai começar a Guerra Fria, né? Porque a Alemanha vai ser dividida em duas partes. Um lado controlado pelos Estados Unidos e o outro lado pela União Soviética, que eram as duas grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o lado leste era o lado soviético, o lado socialista, e o lado oeste, né, o lado ocidental, capitalista, controlado pelos Estados Unidos. Eles vão realmente dividir a Alemanha. Gente, eu disse realmente, porque eles vão construir um muro dividindo Berlim, né, o chamado Muro de Berlim, né? Outra coisa, né, como eu falei, os nazistas fogem para o Brasil e para encerrar as leis de Nuremberg, tá? Que você tem que gravar, que se começou lá, terminou lá pelo julgamento, ok? Então, galera, é isso. Eu tentei ser breve nessa aula sobre Segunda Guerra Mundial, mas é tudo muito extenso, né? Então, assim, a Segunda Guerra termina, né, surgindo a Guerra Fria, com os Estados Unidos e União Soviética no topo, dividindo a Alemanha em dois, né, a Alemanha Ocidental e Oriental. E Hitler morto, sim, tá? Não fugiu pro Brasil. E é isso, tá? Espero que tenha entendido, tá? Dá uma curtida aí, compartilha, ajuda a titia. E qualquer dúvida, deixa um comentário, avisa, faz sinal de fogo, que eu tento ajudar vocês, porque esse período é de ajuda, tá bom? Beijos!